Imagine que um conhecimento antigo, suprimido e esquecido, tenha o poder de transformar completamente sua compreensão da vida e da morte. Esse conhecimento foi deliberadamente excluído das Escrituras, escondido para que poucos pudessem acessar sua verdade. E se eu te dissesse que dentro dos textos proibidos, como o Evangelho de Tomé, Jesus revelou segredos sobre a imortalidade que foram mantidos fora da Bíblia tradicional? Por que esse conhecimento foi banido? O que eles não querem que você descubra? Dolores Cannon, através de suas investigações profundas em regressões e memórias de vidas passadas, nos traz uma nova luz sobre esses ensinamentos ocultos de Jesus. Ela nos guia por um caminho que revela a imortalidade não como um mito, mas como uma verdade acessível a todos que estão dispostos a ouvir. Você está pronto para desvendar o que esteve escondido por séculos e compreender por que a verdade sobre a imortalidade foi mantida em segredo? Mantenha-se atento, pois cada fragmento de informação que compartilharei com você agora pode ser a chave para entender o propósito mais profundo de nossa existência. Estamos prestes a mergulhar em um mistério que desafia tudo o que sabemos, ou pensamos saber, sobre a vida após a morte. Prepare-se, pois o que você está prestes a ouvir pode mudar para sempre a forma como você vê o mundo ao seu redor. Um grupo de pessoas encontrou uma mensagem perdida há muito tempo, uma mensagem que carregava o segredo para viver para sempre. Esse conhecimento, tão poderoso e transformador, foi banido e mantido em segredo por centenas de anos, considerado forte demais para ser compartilhado com o mundo. A descoberta encheu o grupo de alegria e esperança, pois acreditavam que finalmente tinham nas mãos a chave para a imortalidade. Porém, à medida que exploravam essa mensagem antiga, perceberam que algumas peças do quebra-cabeça estavam faltando, tornando difícil para todos compreenderem o quadro completo. Era como se partes cruciais do mapa que levava ao tesouro da vida eterna tivessem sido arrancadas, deixando-os na escuridão sobre o destino final. O medo tomou conta deles. E se as pessoas não conseguissem encontrar o caminho correto sem todas as pistas? E se no final perdessem a chave para a vida eterna, que parecia estar tão próxima? O que os cientistas descobriram em 1945 poderia mudar completamente a maneira como entendemos a vida, a morte e o futuro. Perto das antigas tumbas do Egito, um grupo de escritos antigos foi desenterrado, manuscritos que haviam sido escondidos por centenas de anos. Esses textos continham revelações tão poderosas e controversas que a igreja primitiva decidiu mantê-los fora do alcance das massas. O Evangelho de Tomé era um desses textos proibidos. Este livro em particular prometia conter a chave para a vida eterna. Mas o que havia de tão perigoso nesses escritos antigos que levou a igreja a escondê-los? Quais verdades tão profundas e perturbadoras eles poderiam revelar que eram considerados uma ameaça? As respostas a essas perguntas podem mudar para sempre a maneira como você vê o mundo e a si mesmo. Talvez, depois de entender o que está contido nesses textos, você nunca mais olhe para a vida da mesma forma. Dolores Cannon, uma hipnoterapeuta pioneira e especialista em regressão a vidas passadas, dedicou mais de 40 anos ao estudo dos mistérios da alma humana e do universo. Através de suas pesquisas e métodos únicos, Cannon explorou o que acontece com a alma após a morte, o que se passa entre as vidas e até conversas com espíritos que habitam em outras dimensões. Ela nos oferece uma visão única que pode ajudar a desvendar os segredos escondidos nos textos antigos, revelando como esses ensinamentos esquecidos podem nos guiar em nossa busca pela imortalidade. Cannon acreditava que esses textos, como o Evangelho de Tomé, contêm verdades que vão além do que fomos ensinados a acreditar. Ela sugere que o conhecimento perdido pode nos mostrar o caminho para compreender nossa verdadeira natureza e o propósito de nossa existência. E agora, nós nos encontramos no limiar de descobrir essas verdades ocultas, de explorar o que foi mantido fora de nosso alcance por tanto tempo. Você está preparado para encarar essa jornada e talvez, finalmente, desvendar o segredo da vida eterna? A descoberta das escrituras ocultas revelou um tesouro espiritual de valor inestimável. O Evangelho de Tomé, diferente de qualquer outro livro da Bíblia, não segue o formato dos evangelhos tradicionais de Mateus, Marcos, Lucas e João, que narram a vida e as ações de Jesus Cristo. Em vez disso,
O Evangelho de Tomé é uma coleção de 114 ditados atribuídos a Jesus, reunidos de forma a destacar ensinamentos esotéricos e profundos. Esses ensinamentos são, em essência, ideias secretas e místicas, compreendidas apenas por aqueles que possuem a chave para desvendar seus significados ocultos. Logo na primeira linha do Evangelho lemos: "Estas são as coisas secretas que o Jesus vivo disse, e Dídimo Judas Tomé escreveu." Esta introdução, desde o início, deixa claro que o que se segue não é um texto comum, mas uma porta de entrada para verdades espirituais profundas. Esse livro faz parte de uma coleção maior de escritos conhecidos como a Biblioteca de Nag Hammadi, um conjunto de manuscritos descobertos em 1945, no Egito. Esta biblioteca contém textos relacionados ao gnosticismo, um movimento religioso e filosófico que valoriza o conhecimento espiritual pessoal acima da mera adesão a regras e dogmas. Os gnósticos acreditavam que a salvação não se dava apenas pela fé, mas através de um conhecimento profundo do divino que reside dentro de cada indivíduo. Esse conceito desafiava diretamente as doutrinas da Igreja Ortodoxa Romana, que via tais ideias como heréticas. Consequentemente, a Igreja proibiu os textos gnósticos e perseguiu seus seguidores, tornando quase impossível que essas lições espirituais fossem encontradas e compreendidas por gerações posteriores. Uma das razões para essa censura é que o Evangelho de Tomé apresenta uma imagem muito diferente de Jesus, não apenas como um salvador, mas como um mestre místico que usava metáforas e enigmas para ensinar seus seguidores a buscar a verdade dentro de si mesmos, ao invés de depender exclusivamente de fontes externas. Uma das passagens mais famosas deste evangelho afirma: "O reino de Deus está dentro de você e ao seu redor, não em mansões de madeira e pedra." Essa citação sugere que qualquer pessoa disposta a olhar profundamente para dentro de si e ao redor pode encontrar a verdade divina, independentemente de participar de cerimônias religiosas ou de fazer parte de organizações religiosas. A descoberta desses textos foi uma conquista monumental para os pesquisadores, pois trouxe à luz novas informações sobre o pensamento cristão primitivo e revelou as diversas visões que existiam nos primeiros séculos após Cristo. Antes dessa descoberta, a maioria das pessoas só conhecia a visão gnóstica através dos escritos, daqueles que discordavam de suas ideias e os rotulavam como perigosos hereges. O silêncio que cercava a biblioteca de Nag Hammadi foi finalmente quebrado, proporcionando uma visão única das crenças e práticas de um grupo que estava à margem da história oficial. A importância dessa descoberta não pode ser subestimada. Ela levantou questões profundas sobre a narrativa dominante do cristianismo primitivo e mostrou que havia uma riqueza de ensinamentos e interpretações sobre Jesus que foram suprimidas ou esquecidas ao longo do tempo. Com seu foco no crescimento espiritual e no autoconhecimento, o Evangelho de Tomé revela como as primeiras ideias cristãs eram diversas e, em muitos aspectos, radicalmente diferentes do que se tornou a doutrina aceita. Este Evangelho continua a inspirar aqueles que buscam uma compreensão mais profunda de sua própria jornada espiritual. Os ditados atribuídos a Jesus encorajam os leitores a embarcar em uma jornada de autodescoberta, que difere significativamente da visão tradicional do cristianismo. Ao explorar essas ideias, podemos entender como elas podem nos conduzir à imortalidade, não no sentido de viver para sempre em um corpo físico, mas alcançando um estado elevado de consciência. A ideia de que o reino de Deus está dentro e ao redor de cada um de nós e que pode ser acessado a qualquer momento é uma das noções mais fascinantes presentes neste evangelho. A frase "O reino de Deus está dentro de você e ao seu redor" encapsula essa visão, sugerindo que a divindade não está distante ou confinada a um lugar específico, mas faz parte da nossa vida cotidiana, esperando para ser percebida e compreendida. Isso muda o foco das práticas religiosas externas para um processo interno de despertar espiritual. Esse processo envolve buscar, descobrir e finalmente perceber o que realmente somos e qual é a verdadeira natureza do mundo ao nosso redor. Dizem que esse caminho de autoconhecimento é a chave para a imortalidade espiritual. Se você achar essa exploração esclarecedora e sentir que ela ressoa com você, considere apoiar este trabalho com um gesto de gratidão. Sua contribuição ajuda a manter este canal ativo,
permitindo que continuemos a explorar e compartilhar essa profunda sabedoria espiritual. Quando você se conhece, você se torna ciente de que é um filho do Pai vivo, uma verdade espiritual profunda. No entanto, se você não se conhece, você vive em pobreza e é a própria pobreza. Esta frase destaca a importância crucial do autoconhecimento, sugerindo que o verdadeiro empoderamento e a libertação espiritual vêm de uma compreensão profunda de si mesmo e da conexão com o divino interior. O Evangelho de Tomé destaca-se de forma única entre os textos canônicos, como Mateus, Marcos, Lucas e João. Enquanto os evangelhos tradicionais se concentram na vida, milagres e ensinamentos de Jesus Cristo de forma narrativa, o Evangelho de Tomé é uma compilação de 114 ditados atribuídos a Jesus, que revelam ensinamentos esotéricos profundos e, muitas vezes, enigmáticos. Este Evangelho nos convida a uma jornada interna de autoconhecimento, apresentando uma visão radicalmente diferente da espiritualidade em comparação com a doutrina ortodoxa. Conhecer a si mesmo, segundo o Evangelho de Tomé, vai além de uma simples introspecção. É o reconhecimento da essência divina que habita em cada um de nós. Essa compreensão do divino interior não só nos ajuda a entender melhor o mundo e nosso papel nele, mas também nos prepara para transcender os limites do mundo material. A imortalidade, neste contexto, não é uma fuga física da morte, mas uma elevação da consciência para um estado espiritual que transcende as barreiras do mundo físico. Essa transformação espiritual ocorre quando aceitamos e percebemos a luz divina que brilha dentro de nós. O processo de alcançar esse nível de transcendência espiritual exige uma mudança profunda na nossa consciência. É uma jornada em direção à consciência plena e à conexão contínua com o divino, um estado de ser que nos mantém em sintonia com o reino de Deus, que, como o Evangelho nos diz, está dentro de você e ao seu redor. Este conceito desafia a ideia tradicional de que o divino ou a verdade espiritual deve ser buscada em lugares distantes ou em reinos inatingíveis. Em vez disso, o Evangelho sugere que o que precisamos está bem diante de nós, tecido na trama de nossas vidas diárias e na nossa própria essência. Essa percepção nos oferece uma lição valiosa. O reino que buscamos já está presente e cabe a nós aprender a vê-lo e vivenciá-lo. A ideia de que quem busca não deve parar de procurar até encontrar é fundamental no Evangelho de Tomé. O processo de busca espiritual é descrito como perturbador no início, um estado de inquietação que pode nos sacudir, mas que também é uma parte essencial do despertar espiritual. Esse desconforto inicial é o que nos leva a uma compreensão mais profunda e, eventualmente, ao domínio sobre nós mesmos e sobre o nosso mundo espiritual. Dolores Cannon, em suas explorações espirituais e hipnoterapia regressiva, interpretou essas antigas sabedorias de maneira a ajudar as pessoas a entender a importância do autoconhecimento. Segundo ela, esse caminho de busca interior é fundamental para alcançar a imortalidade espiritual. O Evangelho de Tomé reforça essa visão, destacando que a verdadeira compreensão e a vida eterna não vêm de dogmas externos, mas de um profundo mergulho no próprio ser. O Evangelho de Tomé nos encoraja a ver Deus não como algo distante ou separado de nós, mas como uma parte integral de quem somos e da nossa experiência diária. Essa mudança de perspectiva nos empodera, tornando-nos responsáveis por nosso próprio despertar espiritual. Ao invés de esperar pela salvação de fontes externas, somos convidados a cultivá-la dentro de nós mesmos, tornando-nos mais conscientes e compreensivos. Os ensinamentos do Evangelho de Tomé também sugerem que, embora as práticas religiosas possam ajudar a pessoa a encontrar a verdade, elas não são suficientes para proporcionar o tipo de conhecimento transformador que liberta espiritualmente. Essa busca pelo conhecimento divino é uma jornada pessoal, onde não encontramos respostas em doutrinas, mas em nossas próprias experiências e percepções. Essa mudança de foco do mundo exterior para o interior tem profundas implicações sobre como vivemos nossas vidas diárias. Se realmente acreditarmos que o divino está presente dentro de nós e em tudo ao nosso redor, cada momento se torna uma oportunidade para nos conectarmos com essa presença sagrada. Estar ciente disso pode transformar até mesmo os momentos mais mundanos em experiências sagradas,
ajudando-nos a viver de forma mais plena e autêntica. Para aqueles que cresceram em ambientes religiosos tradicionais, essas ideias podem parecer ousadas ou até assustadoras. Elas nos forçam a questionar antigas crenças e nos abrem para novas formas de espiritualidade. O Evangelho de Tomé, com sua mensagem poderosa e desafiadora, não oferece respostas simples ou promessas reconfortantes. Em vez disso, ele nos convida a lidar com o mistério da vida de maneira mais direta e pessoal. Este Evangelho nos ensina que o conhecimento espiritual e a essência de Deus estão abertos a todos aqueles que estão dispostos a buscá-los com sinceridade e coragem. Embora a verdade possa ser assustadora ou perturbadora no início, ela oferece uma mudança profunda, transformando nossa visão do mundo de um lugar de separação e luta para um reino cheio de presença divina e possibilidades. Em um mundo onde muitos buscam significado para suas vidas, a mensagem do Evangelho de Tomé permanece atemporal. O reino de Deus está dentro de nós, não em algum lugar distante. A verdadeira imortalidade, portanto, não está em viver para sempre em um sentido físico, mas em elevar-se acima das ilusões do mundo material e conectar-se com a luz sagrada que habita em cada um de nós, uma luz que nunca muda e é eterna. A sabedoria deste Evangelho nos lembra que os segredos mais profundos não estão em lugares distantes ou em ideias difíceis de entender, mas na simples e profunda verdade de que já somos parte de Deus. Se esta reflexão o inspirou ou fez você pensar, inscreva-se neste canal para continuar essa jornada conosco. Aqui você encontrará mais conteúdo que aprofunda a exploração dos mistérios espirituais e da vida.